Boa noite a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas do Movimento Espírita Pernambucano. É uma alegria enorme estar aqui pela primeira vez, fisicamente, no Centro Espírita Apolo, aqui em Bezerros. Eu já trago um abraço fraterno de todos que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo. Pernambuco tem a grata alegria de ter duas federativas, né? Reequilibrando, né, o trabalho do movimento espírita aqui em Pernambuco e também da diretoria de família da Comissão Estadual de Espiritismo e da minha casa de oração, que é o Centro Espírita Casa de Ismael, que fica lá em Itapsuma, pertinho da ilha de Itamaracá. Então, que os benfeitores espirituais, os amigos e trabalhadores espirituais dessa casa continuem a nos intuir, que nós possamos estar em harmonia e nos reequilibrar para nessa noite estarmos em sintonia com eles e assim recebermos as benesses do alto, essas benesses que nos curam, que nos reequilibram e que nos trazem, sobretudo, paz através do esclarecimento, que a doutrina espírita somente consola porque esclarece. E essa, como qualquer reunião pública, é uma reunião de esclarecimento e acolhimento. Bom, hoje, deixa eu voltar, porque senão a gente fica sem tratar do tema, né? Hoje nós vamos falar sobre família. Esse que é o primeiro núcleo social humano. O primeiro núcleo, o lugar, o cadinho de amor que nós fomos colocados muito antes de reencarnarmos. Então, é um projeto divino. Então, a gente vai falar sobre o núcleo familiar, sobre a família, né, enquanto um grande instrumento para que nós possamos desenvolver e aprimorar-se a educação do homem enquanto ser integral e do ser espiritual. Bom, já demos as nossas boas-vindas e os agradecimentos a toda a hospitalidade de Marina, de Tiago, da sua pequena, que já é trabalhadora do Centro Espírita Apolo. É assim que começa. A tarefa encontra o tarefeiro, né? Cristo disse a seus discípulos certa vez, quando eles estavam atordoados a querer trabalhar e fazer e operar curas, e o mestre disse: tem de calma, né? E siga. Então é assim, trabalhador começa cedinho mesmo. Mas vamos conhecer um pouquinho, antes da gente tratar, e tratando já de família, conhecer um pouco da área de família em Pernambuco. A área de família, como qualquer outra área dentro da casa espírita, ela atua e tem objetivos muito próprios. Então, qualquer casa espírita tem aí a diretoria, a coordenadoria, departamento de infância e juventude, mediunidade, algumas já têm diretoria, coordenadoria de arte, né? Promoção e assistência social, né, que é a ação e promoção social. E há alguns anos atrás surge no movimento espírita brasileiro a área da família. E a área da família em Pernambuco acabou de fazer 5 anos, em janeiro. A gente está aí no ano de aniversário. Essa é a área de família em Pernambuco. E para onde a gente vai, a gente costuma dizer que nós agregamos as federativas. A área de família em Pernambuco é composta pela Federação Espírita Pernambucana e pela Comissão Estadual de Espiritismo. Então, é um movimento, é uma área que a gente vem passeando aí por Pernambuco e algumas cidades também do interior. Mais tarde a gente vai estar por aqui, já estava conversando com o Tiago. Então, nós temos a Cristiane Ossum, que é a atual diretora da área de família da Federação Espírita Pernambucana. Eu atuo como diretora de família da Comissão Estadual de Espiritismo e também na coordenação pedagógica da área. A Ana Champlone, que é a nossa assessora adjunta e coordenadora pedagógica. Patrícia Freitas, que é do Núcleo Ismael Gomes Braga, lá no Cabo de Santo Agostinho, e trabalha na secretaria da área. A Consuleza Rodrigues, que é da coordenação pedagógica e atua nos estudos e reflexões sobre a família. A Fabiana Guimarães, que atua na coordenação pedagógica também. Estão vendo que a coordenação pedagógica da área é bem grande, né?
Vocês vão entender por que educação tem tudo a ver com família, né? O Bruno Filizola, que coordena as rodas de conversa da família. A gente vai ter uma agora, dia 28 de junho, que acontece em formato online. Glória Ivo, a Glorinha, que atua na secretaria da área. Lorena Filizola, que atua nas mídias sociais e, como vocês devem ter visto, é a esposa de Bruno, porque não basta a gente tratar de família, mas também agrega trabalhadores da mesma família. Bom, além da coordenação das casas espíritas que possuem área de família. Então, a área de família em Pernambuco é esse grupão aí, mais as coordenações, diretorias e departamentos das casas espíritas de Pernambuco, porque também fazem parte desse grande movimento da área de família em Pernambuco. E aí eu trago para vocês um trecho desse documento que veio agora, está no forno, que é o documento orientador da área de família, foi lançado no último Conselho Regional Nordeste, há alguns meses atrás, e ele nos traz a definição e finalidade da área da família numa casa espírita. A gente não tem área de mediunidade, não tem área da infância e juventude, cada uma dessas áreas não tem o seu objetivo, pois é, a área de família também tem. E qual é, então, o grande objetivo da área de família? É responder à demanda de evangelização das famílias. Porque muitas vezes as crianças chegam a casa, as gestantes, essas pessoas, espíritos reencarnados, são acolhidos na casa, mas não integralizados ao seu núcleo familiar. A criança é cuidada na evangelização, a mãe no apoio à gestante. Se a casa desenvolve um trabalho para os pais, o pai é direcionado, o atendimento fraterno cuida de uma parte, mas as áreas não se conversam para entender aquele núcleo. Então, a área de família vem tentar responder a essa demanda das famílias. E ela surge numa época em que a gente meio que desaprendeu a viver em família. Vocês estão lembrados de alguns 5 anos atrás? Pois é. Na maioria, obrigada, viu? A maioria de nós, nesse tempo, enfrentou diversas dificuldades de lidar com um familiar, que às vezes trabalha, às vezes 8 horas por dia, e a pandemia nos obrigou a conviver às 24 horas com alguém que é o nosso parceiro de vida. E a gente não sabia que era tão difícil conviver com ele e com ela. Então, muitas famílias voltam para as casas espíritas depois desse tempo com inúmeros problemas e desequilíbrios espirituais. E as casas espíritas começam a pedir socorro. E é nessa época, inclusive, que a gente vem desenvolvendo a formação para trabalhadores da área da família. Inclusive, amanhã tem aula. Ela ocorre online, todo domingo. Né? A gente teve inscrições durante um tempo. Quem quiser acompanhar todo esse movimento, vai lá no Instagram, @areadefamilia.pe oficial. E vocês vão ver uma série de atividades que a gente vem desenvolvendo, desde a formação do trabalhador para atuar na área de família, para acolher melhor as famílias e a integrar as demais áreas que compõem a casa espírita. Então, não é um trabalho. A família, quando entra na casa, ela não entra apenas para a criança. Entra a família. Então, por exemplo, eu e a minha família. Porque aquilo que eu aprendo aqui na casa vai respingar lá na minha casa também. E a família é convidada a ser acolhida pela casa espírita. E aí a área atuará, ou na verdade garantirá, né, que todo o trabalho do centro espírita leve em consideração a visão que a doutrina espírita tem da relação entre os familiares. E aí a gente se pergunta, a gente sabe qual a visão que a doutrina espírita tem sobre a família? O que a doutrina espírita diz e conceitua sobre família? Se a gente vai lá no dicionário, a gente vai ver uma definição
bem plural do que é família. Mas o que é que o Espiritismo diz sobre família? Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho mais depois. Então, é uma área que se dedica ao desenvolvimento de atividades de evangelização da família na casa espírita, que é o nó do evangelizador. Aí diz assim, mas essa criança vem para o centro, mas a gente muitas vezes não conhece a mãe, não conhece ninguém. Ela só vem para pegar a feira básica, a sopa, o munguzá, o cuscuz. E por que não a casa promover a vinda dessa família? E aí existem estratégias para que isso aconteça, né? E aí a gente precisa levar em consideração que a família, ela precisa ser reconhecida como a célula máter da sociedade. Nenhuma sociedade se constrói sem uma família. Ninguém que reencarna nessa terra vem sem família. Ninguém. A gente pode desistir da tarefa de sermos mães, de estarmos e sermos pais, mas a gente não vem a esse mundo sem família. A gente trava um contrato na erraticidade para estarmos aqui com esse grupo que me acolhe. Então, está lá em o Evangelho que os laços de família não se rompem com a erraticidade. Eles permanecem. Muda-se a configuração, porque nós mudamos, né? Mas o núcleo familiar continua sendo a célula máter da sociedade e a primeira responsável pela educação do espírito. E aí, para a gente entender melhor isso, a gente vai começar com uma leitura de um poema. E esse poema vai nos responder com essa singularidade que Dona Maria Dolores tem. O poema chama-se Família e Vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de tantas eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, seja tolerância aonde vás, segurança pede paz, e a paz é a luz do perdão. Maria Dolores, pelas mãos do nosso irmão Chico Xavier, no livro Alma e Vida. A família é o ponto de encontro. Ponto de encontro, todo mundo sabe o endereço. Ninguém vai marcar encontro com ninguém sem saber onde é. Se você olha para o teu núcleo agora, e aí é um pedido que a gente faz durante a noite, centrem-se na família de vocês. Ah, Danusa, mas só sou eu. Eu e meu gato, eu e meu cachorro, eu e meu filho. Independente da configuração deste núcleo familiar, é família. E a providência divina é tão sábia, tão soberanamente justa e boa, que nos oferta a oportunidade de reencarnarmos em diversas configurações de núcleos familiares. Nenhum núcleo familiar constituído nessa terra não tem a permissão divina.
Todos. Todos. E a espiritualidade está urgindo para que outros núcleos familiares, outros espíritos, assumam a responsabilidade de ser família. E aí, para o seu grupo familiar, é esse o ponto de encontro que nós estamos nos reencontrando para nos reajustarmos. Como diz Maria Dolores, é para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Então, a gente firma um compromisso lá atrás com estes que estão conosco. E estes são os melhores pares que nós poderíamos ter para nos desenvolvermos e nos aprimorarmos. Não há par maior e mais certo do que o que está do seu lado, do que o que está aqui, ó, do que está aqui quando você está pensando. É esse aí o instrumento de perfeição que você precisa para edificar o reino de Deus dentro da tua casa e dentro do seu coração. Né? Jesus, certa vez com Pedro, muito eufórico, porque tinha sido xingado pelo tio, Jesus deixa Pedro jorrar tudo o que ele tinha a dizer e pergunta para Pedro, Pedro, quando você vai construir um barco, do que você precisa? E Pedro diz, eu preciso de uma enxada, eu preciso de um serrote, de um martelo, de pregos. Ele, pois bem, imagina, Pedro, esses instrumentos que você usa para construir o barco são os teus parentes mais difíceis. São seus instrumentos de perfeição. Não há como desenvolver família forte e unida, esse barco, sem esses instrumentos. Pedro se calou. Essa narrativa está em Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia do Chico Xavier. E é por isso que Joana de Ângeles, no prefácio de Constelação Familiar, vai nos dizer que o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família. E só em família é que ele vai conseguir desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que estão adormecidos em nós. Sabe a parábola do tesouro esquecido? Quer dizer, está ali. E é no núcleo familiar que nós podemos despertar estes conteúdos. Eles só precisam de estímulos, e esses estímulos surgem da convivência no lar. É lá que a gente se liberta e se sublima. Porque há aí uma trajetória entre libertar-se e sublimar-se. É domar as suas más inclinações, as suas inclinações más. E a gente aprende inicialmente na família. Quando a gente chega aqui, e nem precisa chegar fisicamente, quando a gente se prepara para vir, a nossa família é a que precisa estar conosco para dizer, você vai voltar e você vai ser bem acolhido, mesmo que você não confie na gente. Tem um diálogo desses lá em Os Mensageiros de André Luiz, em Missionários da Luz. A literatura espírita é vasta, de histórias de planejamento reencarnatório. E se faz esse planejamento reencarnatório, é impossível não se planejar no grupo que vai nos acolher, na família. Então, às vezes, a família vai nos ser um lugar, um carinho de amor, né? A fortaleza mais bela e forte para a nossa evolução moral, mas ela também pode ser frágil, dolorosa, de convivência difícil, mas ela não deixa de ser família. E por isso, sendo a família tão importante,
que Joana nos diz que ela é a base fundamental sobre a qual se ergue toda uma sociedade. Então, se a sociedade está construída em cima dessa base, o que é que acontece se a base desmorona? Acontece o que a gente vê hoje. Né? Quem é professor? Tem algum professor e professora? Tem. Sempre sempre tem na casa espírita um professor e uma professora. E na escola a gente sempre diz, aquele menino tem uma família tão desestruturada. E aquela criança, aquele espírito apostou naquela família. Todo mundo aqui, todos nós, apostamos na família que nos acolheu. Lá atrás, a gente podia nem confiar no pai e na mãe, mas a gente teve que vir. Mas a gente apostou. Se eu vou. E alguém deve ter dito, vá, que eu estarei com você. E às vezes não é assim que acontece. Porque o peso do corpo físico dói. Aí a gente vê que o fardo e a charrua pesa muito e resolve, por livre arbítrio, decidir não agora. E aí a gente encontra uma criança que tem uma família, mas vive só. E aí quando a família, que é a base, rui, toda uma sociedade se esfarela. E nós estamos vivendo uma era em que o tema família está surgindo com muita força. E a gente precisa pensar muito bem sobre que aspecto a gente está estudando sobre a família. Porque que aspecto é esse que exclui modelos de família? Que aspectos são esses que classificam um núcleo de família e o outro não é família? Que aspectos são esses que vão fazer com que a gente aponte os outros e diga, isso aqui é uma família, isso aqui não é? E a própria doutrina espírita, lá em O Livro dos Espíritos, já nos traz uma definição clara do primeiro lugar que a gente vem, para uma família. E a família é reunião de espíritos afins, que podem ser adversários, mas que precisam viver em harmonia. Então, às vezes, são inimigos ferrenhos, e a providência divina vai dar a moratória. Quer dizer, olha, se você não for amado agora, que ela vai ser sua mãe, que o amor sublime é o amor materno, né? Então é por isso que a família é o lugar onde se aprende, é o primeiro lugar que nos acolhe. E a família, enquanto sistema, é formada por diversos sistemas e que geram diversas formas de amar. É aí que a gente começa a amar de diversas formas todo mundo que está na nossa família. A gente tem o sistema familiar, aí a gente tem o primeiro sistema, que é o conjugal. Mãinha conhecia o paiinho, né? João conheceu o marido, se conversam, né? Se namoram, formam o primeiro sistema, que é o conjugal, que é uma família. Casam, tem lá sua união estabelecida e tem filhos. Os filhos formam um sistema filial. Esse amor entre os filhos é igual a esse amor aqui? Olha como a gente aprende diversas maneiras de amar num único espaço. Aí nós temos irmãos e aprendemos a lidar com o amor fraternal. Irmão que briga com irmã, não é? Os pais que não são somente um casal mais. Eles se amam enquanto casal, mas precisam se amar enquanto
pais. Eles amam os filhos porque também são irmãos e precisam educá-los. Complexo, né? A gente aprende dentro da família, enquanto filhos, a futuramente sermos bons pais. Se eu tenho um exemplo de mãe, eu também aprendo a ser mãe. Se eu tenho um irmão que me acolhe, que demonstra amor, que está por perto, eu aprendo sobre o amor fraternal. E eu aprendo a ser irmão do outro. Eu não posso ser irmão do meu amigo do centro espírita, da casa espírita, se eu não consigo ser irmã da minha irmã. Então, por mais que se brigue, por mais que as diferenças sejam muitas, as formas de amar a gente aprende ali. E essas formas de amar vão nos guiar para além dos outros núcleos sociais. O primeiro núcleo, a família, nos ensina a termos conhecimento necessário para agirmos nos outros núcleos sociais que a gente vem a conviver. Aí a gente chega na escola, que geralmente é o segundo núcleo social que a gente entra. Aí a gente morde o colega, né? Quando criança, a gente chuta, não é? Se esses daqui, não tiverem a atividade de educar e evangelizar, aquele espírito vai colocar para fora as suas tendências, viu? Por isso que é importante. E a educação é placa mestra da família. E aí a família e o lar. Às vezes alguém já parou para pensar na diferença entre os dois? Se tem diferença, se é a mesma coisa. Já pararam assim para pensar? Ainda não? Pois bem, a doutrina espírita vai nos dizer, então, por o nosso irmão Hermínio Correia de Miranda, no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, ele vai nos dizer que a família é a mais estável, duradoura e universal instituição social. Joana diz, em Constelação Familiar, é a instituição que nunca vai sucumbir. Haverá sempre família. Independente das dificuldades que elas enfrentem, haverá sempre família. E ela é a mais duradoura. Os núcleos sociais de trabalho, de estudos, enfim, eles ruem com o tempo, mas a família não. Em qualquer lugar que você for, tem uma. E é por isso que Joana completa o nosso irmão. E ela vai nos trazer uma definição espírita de família. Ela vai nos dizer que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. Não é lá que a gente aprende essas diversas formas de amor? É um laboratório. É lá que eu aprendo o que eu preciso aprender. Noções básicas do código moral. Aquelas palavrinhas mágicas que a gente ensina para as nossas crianças. Né? A gente aprende em família. É o início de tudo. A gente aprende a saber olhar para o outro. A gente aprende a amar na família. Para que essas ações e aprendizados respinguem em sociedade. Ninguém coloca para fora em sociedade os seus conhecimentos que não adquiriu lá atrás. Mesmo que alguém possa dizer, na minha família eu não aprendi nada. E o nada existe? E o nada existe? Aquele diálogo conhecido, né? Que está lá em O que é o Espiritismo, de Kardec. Nada existe. Mesmo que a sua experiência dentro de família tenha sido dolorosa e seja dolorosa, você aprendeu sobre dor. Você pode não ter aprendido sobre amor,
na medida, mas aprendeu sobre dor. Então, ela é um laboratório de experiência na qual a felicidade e a dor se alternam o tempo inteiro. Porque a gente precisa passar ainda pelas experiências dolorosas para que a gente aprenda. Né? A dor é uma lei de equilíbrio, como dizia Leon Denis. E é assim, alternando felicidade e dor, que a gente programa uma paz futura. Aprendendo a estarmos felizes. Não sei se vocês conseguem ouvir. Esse trabalhador é providente. Mas todo mundo consegue ouvir? Enquanto ele está trocando a pilha, a gente não fica sem. E aí, o que a Joana traz para a gente de uma maneira muito simples? Que a família nem é o grupo da bênção, nem é o elan da desdita. Ou seja, ela nem é um mar de rosas, mas também não é um mar de tristezas. Ela é o próprio movimento de equilíbrio. Tem que haver os dois. Como é que a gente vai aprender sobre passar pelas dificuldades da vida ou sobre os desertos da vida, né, que são as dificuldades, se a gente não passa por elas? Se passar por elas, obrigada, viu? Em família. Porque uma coisa é a gente passar por uma dificuldade sozinho. Outra coisa é a gente viver a dificuldade em família. É bem diferente. Porque é ali que a gente prova como esses laços entre aqueles que compõem uma família são estreitos. Quando a gente demonstra que quando um não está bem, todos se movem para garantir que o outro esteja feliz. Por isso que é a escola da aprendizagem e da redenção futura. Então, a gente não se engana. A gente pode fazer tudo dentro do movimento, tudo dentro do movimento espírita, tudo dentro da casa espírita, mas se dentro da nossa casa a guerra está instalada, você só tem metade do caminho. Né? Vencemos primeiro as dificuldades em casa para nos equilibrar e harmonizar, para vencer futuramente as dificuldades dos outros núcleos sociais que a gente vai ficar. Né? E é por isso que a própria Joana, em momentos de saúde, vai nos dizer sobre o lar. Aí a gente vai ter uma coisa diferente. O lar não é apenas o lugar onde se reside, mas é onde se ama, se perdoa e se aprende. É por isso, Raul Teixeira, no livro Meu Mundo e Eu, Minha Família, Meu Mundo e Eu. Pronto, agora, lembrei o título. Minha Família, o Mundo e Eu. Ele vai nos dizer que nem toda família é um lar. Mas todo lar é uma família. Porque todo mundo aqui tem uma. Esteja ela aqui, física, encarnada, né? Ou já com seus parentes desencarnados. Não deixam de ser familiares. Não deixa de ser família. Mas um lar é outra coisa. O lar é onde se ama, onde se aprende, onde se perdoa. E aí a gente traz esse quadro com o conceito de família e de lar. Então, a família é o grupo de pessoas ligadas por laços consanguíneos, legais e espirituais. Todo mundo aqui tem. Agora, vamos olhar para a nossa família. Será que a minha família é um ambiente emocional seguro e moral?
criado pelos meus parentes. É lá que eu aprendo a conviver, aprendo sobre o afeto e sobre me equilibrar emocionalmente. O lar me garante isso. A família é apenas o cumprimento e através dela que a gente cumpre a lei de reencarnação. É o lugar do resgate, muitas vezes de missão espiritual, de determinado espírito na família ou do grupo. A família obedece uma estrutura reencarnatória, ou seja, ela tem uma natureza reencarnatória, e o lar não. O lar é o campo vibracional. Então, quando Lucy Dias Ramos, no livro Lar, Alicerce de Amor, vai e fala muito bem sobre a própria família dela, ela diz: a família me traz paz. A família não, o lar. O lar é o alicerce de amor. Há uma música da Cacá Rezende em que ela diz, né, família é amor, ninguém vive só. Ninguém vive só, todo mundo está em família. Agora, para fazermos juntos o melhor, a gente tem que ter um lar. Né? E pode existir, então, família sem lar? Pode. Olha aqui. Pode haver família sem lar. É um ambiente sem harmonia. E pode haver lar sem laços consanguíneos? Pode. Porque eu posso ter um grupo de amigos que não tem laços consanguíneos comigo, mas é o meu lar e o meu porto seguro. Diferente da minha família consanguínea, não é um porto seguro para mim. Por isso que Joana, em Constelação Familiar, vai nos ampliar o olhar sobre os entes familiares. E ela vai nos dizer que a família se constitui, por exemplo, dos vizinhos. Aquele vizinho que aperreia. Alguém riu. Ele não está ali à toa. Ele não está ali à toa. Você também não está. E às vezes quem mora ali, né, durante muitos e muitos anos, né? Pois é. E aqueles vizinhos também podem ser esses e podem ser aqueles para quem você corria desde criança para fugir de um lugar em desarmonia. É um lar para você. Então, lar tem a ver com campo vibracional, com ambiente emocional seguro. É o lugar de desenvolver-se e aprimorar-se. Por isso, lá em O Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 775, pergunta aos espíritos amigos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Porque a gente pode pensar, né? Tá tudo se acabando, né? As famílias estão desestruturadas, pais que violentam seus filhos, suas crianças, os filhos que não possuem laços de amor, não alimentam laços de afeto com seus pais, tá tudo ruindo. Kardec já falava sobre isso e já se questionava sobre isso no século XIX. E o que é que os espíritos respondem? Se um dia esses laços familiares se soltarem a tal ponto, o que é que vai acontecer? A gente vai ser dominado pelo egoísmo. A recrudescência do egoísmo. Mas por que justo do egoísmo? Lembram daquele organograma do sistema familiar? É ali que a gente aprende a não ser egoísta. Na verdade, a se reajustar. É lá que a mãe diz assim... Eu estava uma vez conversando com Dona Maria Paciência,
Assim, minha filha, na minha época, os meninos tinham uma sandália só. De manhã ia para a escola um com a sandália e de tarde o outro ia com a mesma sandália. Agora só tinha um pé, o outro ia amarrado num paninho, mas era a mesma sandália. E a gente, sem saber, estava tendo as primeiras lições de sermos humildes e de reconhecermos os esforços de quem está ali, muitas vezes sem até saber demonstrar como a gente quer ser amado, porque a gente quer ser amado de uma forma. A gente quer ser amado com alguém dizendo que ama a gente, dando abraço, dando beijo. Mas a gente precisa entender os tempos dos outros, dos nossos pais, dos nossos avós, que aprenderam a amar de uma forma muito particular, sobre o ato de servir. Os atos de servir estão inebriados de atos de amor. É a mesinha posta, é o Deus te abençoe, vá com Deus, vá pela sombra. Não ande ali não, que faz medo. É só dormir quando você chega. E às vezes o egoísmo é tão grande que a gente não reconhece que a gente está sendo amado. Então, é o lugar que a gente se desenvolve. E a gente sabe dessa grande chaga que é o egoísmo. E é por isso que desenvolver, quando a gente está nesse núcleo familiar, que se constrói enquanto lar para cada um de nós, a gente se desenvolve. A gente passa por um processo de crescimento, de evolução por alterações sucessivas. Vocês estão vendo que isso daqui não está no livro dos Espíritos. Isso aqui está no dicionário. E a gente sabe que a gente não se desenvolve apenas nessa família que nós estamos agora. Essa que a gente está. A gente tem resquícios de aprendizagem das nossas outras paragens. E é um processo sucessivo, de um estágio menos perfeito para um estágio perfeito ou altamente organizado. Quando Jesus, certa vez, pede a Pedro, imaginem, Jesus pede a Pedro, Pedro, permita-me que acendamos a luz do Evangelho na tua casa. E a gente tem a notícia do primeiro evangelho no lar que essa humanidade viu, na casa de Simão Pedro. Quem nos traz a narrativa é Neil Lúcio, também naquele livro que a gente citou, Jesus no Lar. E é o desenvolvimento que vai fazer com que a gente se expanda, se aperfeiçoe de diversas maneiras. Moralmente, intelectualmente, psicologicamente, espiritualmente. Isso vai fazer com que a gente se adiante, evolua. Então, quando a gente pensa que a nossa família é um lar, é um lugar psicologicamente seguro, a gente está meio caminho andado da nossa evolução. Agora, a gente precisa reconhecer. Porque, às vezes, o perigo somos nós. Não é quem está ao nosso redor. Porque nós travamos batalhas conosco. Com a gente. Às vezes a gente tem quem ama a gente do lado o tempo inteiro, ali, ó. E a gente prefere o caminho da porta larga. Né? Por quê? Que é sedutor. Porque a gente não está aqui para ir domando. Mas não é a inclinação má do outro, é a nossa. E é na família que a gente vai aos pouquinhos ajustando isso. Olha como é difícil o trabalho de educação no lar. Porque as mães e os pais reconhecem os seus filhos. Não é que eles conhecem, eles reconhecem os seus filhos. É tarefa de reconhecimento. Traz aqui de novo, né?
E é esse reconhecimento que vai fazer com que a gente se aperfeiçoe. A gente já se conhece. E continua evoluindo junto. Por isso que família é bênção, mas família também traz desafios. Se não tiver o desafio, não tem como saber que a gente está caminhando. Né? Olha, lembra do que Jesus disse para Simão Pedro? A dificuldade há de vir. Aquele parente há de estar ali. Né? Aí, certa vez, a gente estava num centro, o Vinha de Luz, lá em Olinda. E aí a gente conversando, mas quem aqui tem paciência? Um monte de gente diz que não tem, né? Ah, não tenho paciência não, mas a gente tem. Aí a gente diz assim, meu Deus, né, nas nossas preces, me dê paciência para aguentar fulano na minha vida. Não é? Que a gente diz para aguentar fulano e fulana na nossa vida. Mas a gente não reconhece que se fulano não aperreia, como é que a gente vai saber que tem paciência? Entenderam o que Jesus disse a Pedro sobre o instrumento? Se Pedro não tem aquele parente difícil, como é que Pedro vai se controlar? Né? Então, é essa a via de mão dupla. Um que precisa da educação e eu que preciso me educar-se. O outro é o instrumento e a gente vai aprendendo junto. Por isso que a família é a mola mestra da vida, como diz Cacá Rezende. Alicerce seguro, mola mestra da vida. Porque é nela que as coisas andam. Agora, vá um deixar. Não fica mais pesado? Bastante, né? E aí essa bênção, quando a família ela se constitui uma bênção, é a recompensa. Trabalho retamente cumprido é o que traz garantia de paz. Então, é o dever retamente cumprido que faz a gente dizer, eu tenho paz. E aí, a família, para a gente, é uma bênção quando a gente cumpre bem a tarefa. Deu para entender que quando a gente não vê a família que a gente está como bênção, algo precisa melhorar. E aí é que a gente tem desafios. Mas a doutrina espírita nos diz que desafios são necessários. E ela vai nos dizer que a vida em família é uma oportunidade sublime, que não deve ser descuidada e nem malbaratada. Por isso que a gente vê tanto. Por não sabermos a importância de uma família, a gente acha que pode se relacionar tranquilamente com qualquer pessoa, livremente casar, ter filhos, sem saber a responsabilidade que isso acarreta. Aí essas pessoas entram na casa espírita, a mãe, trabalho com gestante, é isso, né? O centro espírita, a casa espírita, orientando aquela mãe a reconhecer a responsabilidade da maternidade. E o estreitamento de laços fluídicos com aquele espírito. Quem traz narrativas belíssimas sobre esses laços é Luiz Sérgio. Jovem, inclusive, de linguagem jovem. E como espíritas, aí isso vem pra gente, né? Lucy Dias Ramos, em Lar, Alicerce de Amor, vai nos dizer, como espíritas, nós temos valiosos recursos que o Espiritismo nos concede para que nós apliquemos no relacionamento familiar. Então, a gente aprende muito com a doutrina espírita a viver em família. Virou campanha da Federação Espírita Brasileira. Tem um opúsculo, Viver em Família. De tão importante que é. Já pararam para perceber que as narrativas do mestre
Na maioria das vezes tem alguém, tem algum familiar, tem alguma família. O próprio mestre amplia esse conceito quando ele pergunta: e quem é meu pai? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Para nos ensinar o conceito de família universal. Mas a gente não aprende a família, o conceito de família universal, se enquanto subsistema filial, a gente não aprende a ser irmão do outro. Dentro da nossa casa. Mesmo aquele irmão difícil, mesmo aquele irmão que muitas vezes a gente rejeita. E essa rejeição não é de hoje. E a gente sabe. Mas a gente precisa vencê-la. Olha o que Maria Dolores diz aqui. Seja tolerância aonde vás. Olha, imagina, né? Tarefa difícil, não é fácil. Não é fácil. E aí, é isso que a gente aprende com a doutrina espírita, ela vai respingar na educação dos filhos, na solução ou minimização dos problemas vivenciais. Então, o que a gente aprende no centro espírita, na casa espírita, e aí a gente está utilizando, inclusive, como aquele conceito de família e lar, centro e casa também é diferente. O centro é o lugar de trabalho. A casa é o lugar de harmonia. Então, quando a gente vai, sai de casa, se eu vou para o centro espírita, você vai para o seu lugar de trabalho. O lugar de servir com Jesus. E com alegria, né? Agora, quando você diz assim, eu vou para a minha casa de oração, você está falando de família. A casa espírita é a nossa família. Uma das. E ela se constitui lar para muita gente. Muitos de nós, inclusive. Muitos de nós têm essa casa como lar. E como é que a gente não consegue conviver, né? E aí é por isso que ela diz que a gente precisa transformar a nossa casa, seja a casa confortável, com muitas camas, com não sei quantos banheiros, com garagem, seja essa, aquela casa humilde, que tem um quarto, uma sala e a cozinha, mas que ela seja o ambiente acolhedor e amigo, confiável e tranquilo, onde as almas se refazem dos embates da vida. É o lugar para onde a gente, depois de um dia exaustivo, vai dizer: meu Deus, eu só quero chegar na minha casa. E não é chegar na casa para dizer que vai ligar o chuveiro quente, que vai se deitar, que vai relaxar. Não. É a casa que você vai ver o colo de manhã, que você vai olhar para a pessoa que convive com você e saber, tem alguém com muito amor me esperando. E eu também posso passar o dia todo esperando aquela pessoa me olhar. É aquele lugar que você pode ser quem você é. Esse é um lar e um ambiente seguro. E a Lucídia já nos diz, a gente consegue fazer isso, a gente precisa fazer. Transformar a casa e o ambiente que a gente vive num lar de verdade. E como é que a gente faz isso? Tem um roteiro. Né? A Lucídia Ramos, inclusive, traz. Tem que ver a hora. Acho que falta 10, né? 10 minutinhos, é isso. Abençoa desse modo com paciência e o perdão o filho ingrato. A gente, quando abençoa, a gente faz o esforço de transformar o lar num ambiente de verdade, né? A família, né? A casa, num lar de verdade. Compreende com ternura o genitor atormentado que não te corresponde às aspirações. O pai, que entre a mãe e o pai, quase sempre é o pai que desiste da tarefa. E é quase sempre o pai que deixa a lacuna pesada no filho, que cresce sem o exemplo de abnegação e de educação. E aí ela pede, compreende, porque ele não entendeu ainda.
né? Então, ao invés da gente ficar no exercício de xingar, né? De dizer, mas ele não me compreende, ele me abandonou, eu nunca fiz nada, né? Eu sou uma pessoa boa, meu pai não quer saber de mim. Compreende que ele não está no mesmo lugar que você. Lugar moral que você. Infelizmente, ele ainda está desistindo da tarefa. Infelizmente. Porque a tarefa dos pais é missionária, viu? O segundo capítulo, na verdade, de Constelação Familiar, fala sobre o papel dos pais. Se a gente bem soubesse, por isso que na espiritualidade, na erraticidade, tem cursos. Quem vem aqui e reencarna com a tarefa de ser pai e mãe, faz lá umas tarefinhas para aprender a ser pai e mãe aqui também. Mas a gente sabe que pesa e muitas vezes a gente desiste, né? Mas não é tarde para voltar à tarefa, né? Desculpa o esposo irresponsável, a companheira leviana. Não o retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Sob a mesma desdita, ele não está da mesma forma que você, ele não entendeu ainda. E ela diz, insiste. Porque vocês não estão juntos por acaso. Né? Não te creias responsável direto na aprovação que te abate ante o filho limitado físico ou mentalmente. E isso vai em especial para as mães atípicas, que muitas vezes carregam uma dor muito forte por parecer suportar a dor do próprio filho. E ela diz, você não é responsável pela dor e pela provação dele. Você é responsável pela educação. Dê amor em inúmeras medidas, porque o que ele precisa é de amor. Quantas vezes ele não já foi rejeitado, hein? Quantas vezes você já não o rejeitou? E dessa vez é você que vai ter a tarefa de amá-lo. A lei de reencarnação. Ante o filhinho deficiente, não te inculpes, está vendo? Ama-o mais e completa-lhe as limitações com os teus recursos. E bom, é através, portanto, dos relacionamentos familiares que a gente aprende sobre solidariedade, compreensão, é na família e vivendo no lar que a gente instala o reino de Deus nos nossos corações. A gente não tem como aprender sobre o amor sublime do Mestre sem criar dentro das nossas casas um ambiente seguro moralmente e espiritualmente para cada um de nós. Que os nossos lares, que as nossas famílias sejam ditosas, para que nós possamos existir individualmente, mas com muito amor, vivendo de maneira feliz em família, desenvolvendo-se e aprimorando-se sempre, porque a gente não para de aprender e se desenvolver e se aprimorar. Porque mesmo que nascer, crescer, morrer e progredir ainda. Se a gente não cumpre a tarefa aqui, a gente vai ter inúmeras oportunidades. Mas a gente precisa entender que essa é a melhor encarnação que a gente tem. É a melhor que a gente poderia ter agora. Esse é o melhor projeto de família que a gente tem para a gente. Imagina o que a gente não já teve antes. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade para olhar afetuosamente, entender os lugares que cada um se encontra, olhar
para o outro, sabendo que aquele outro é o teu instrumento para a perfeição. E é esse instrumento que vai fazer com que você instale o reino de Deus no seu coração. E a gente não faz isso sozinho, porque o outro sente quando a gente está aprendendo com ele. Muitíssimo obrigada e que o Mestre Divino, Jesus, esteja conosco hoje, amanhã e sempre, e principalmente esteja nos nossos corações e nas nossas ações. Sempre. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. E assim a gente pode seguir, né, com a nossa prece final da noite de hoje. Gratos e felizes, Mestre, por estarmos aqui nessa casa de oração, o Centro Espírita Apolo. Agradecemos a equipe espiritual que coordena os trabalhos desta casa. Que sejam e estejamos todos nós, encarnados e desencarnados, envolvidos em vibrações de muito amor, de muita paz. Que esse teu amor infinito respingue em todos da nossa família, encarnados e desencarnados. E que ao retornarmos aos nossos lares, ao convívio com os nossos familiares, nós possamos, como São Francisco de Assis, sermos instrumentos da vossa paz. Que o Senhor nos ilumine hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.